Olá, você vai ver nesta edição a história de Rafael Andrade, um zagueiro que fez história em Patrocínio, que mudou de modalidade e vai disputar um título mundial este ano. Já já vou dar todos os detalhes. Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Lojas Reon, Memorial Jardim dos IPs, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Expresso União, Cicobi Copacred, Copa, Hospital Santa Casa de Patrocínio. Vamos destacar nesta edição um atleta que vestiu muito bem a camisa da Patrocinense. Por que da Patrocinense? Porque ele veio numa época em que o CAP estava com as atividades paralisadas e uma dívida enorme na Federação Mineira, e surgiu nesse vácuo a Sociedade Esportiva Patrocinense, por isso a Patrocinense. E o Rafael Andrade era um bom zagueiro que fez moral aqui com a torcida do Patrocinense, hoje do Patrocinense, mas na época da Patrocinense, né? Então o zagueiro mudou de modalidade, agora chega ao Campeonato Mundial de Kettlebell, um esporte ainda pouco conhecido no Brasil, que vai ser disputado na Hungria. Mas nós vamos contar toda a história do Rafael Andrade agora, veja aí. Antes de falar de Rafael Andrade, para situar o torcedor, vou contar um pouco de uma história que a galera Graná lembra muito bem. Em 2010, com o CAP ausente das competições e sem possibilidade de voltar porque tinha uma dívida grande com a federação, a cidade se uniu em torno de um projeto arrojado que no início deu certo. Montou um novo time, a Sociedade Esportiva Patrocinense. Isso foi em 2010. À frente estavam Marcos Remes, que era o secretário municipal de esportes no governo de Lucas Siqueira, e seu filho falecido, Cássio Remes. E também estava Walterson Silva, além de outras pessoas. O time era e é uma empresa limitada, precursor da SAF. O presidente era Marelísio Jacinto, que tinha o apoio do Santo André, que foi representado no lançamento da equipe pelo executivo de futebol Carlos Arini, o Carlito, que trouxe a equipe do Poços de Caldas completa, inclusive seu treinador, Sandro Gaúcho, para o primeiro campeonato mineiro que seria disputado pela CEP. O time, que usava verde, vermelho e branco numa alusão à bandeira da cidade, adotou o grená para levar o restante da torcida do CAP e temporariamente conseguiu. Aquele time encantou a torcida nos 4 primeiros anos. Depois foi vendido para o médico Fabiano Grandesi. Em 2016, o Clube Atlético Patrocinense voltou e a torcida migrou de volta quase que totalmente para a Águia, ficando a CEP com pouquíssimos torcedores. Esta é uma história que vamos contar depois. Agora vou destacar um grande zagueiro que jogou pelas cores da CEP, mas a torcida do CAP admira, porque estava naquela época de namoro, né? A torcida do CAP com a CEP. Assim como Ademir, que jogou aqui na CEP, foi para o CAP, virou ídolo e acabou no Atlético Mineiro, Rafael Andrade também caiu no gosto da torcida. É exatamente com ele que a torcida vai reencontrar. Rafael Andrade, um ótimo zagueiro que, como Mário César, ídolo da torcida grená, em 2017, começou no CFZ de Zico, do Rio de Janeiro, onde foi contemporâneo de Mário César, e na CEP jogou no primeiro semestre de 2012. Um zagueiraço. Hoje, formado em educação física e dono de uma academia em Brasília, mudou de modalidade. Agora chega ao Campeonato Mundial de Kettlebell, que será disputado na Hungria. Apesar de ser um esporte ainda pouco conhecido no Brasil, Rafael Andrade vive uma ótima expectativa. Fomos à capital federal e encontramos Rafael no seu estúdio. Ele conta a sua história agora no TV Hoje Memória. Como é que foi jogar lá em Patrocínio? Primeiro, agradecer por estar aqui, por te reencontrar, né? Foi uma experiência muito legal, né? Eu já tinha vindo de alguns clubes com torcidas, né? E quando eu me deparei com a Patrocinense, que eu vi aquela torcida, na minha apresentação, eu lembro que nós fomos ser apresentados pela diretoria, para a imprensa e tudo, ali eu já senti que era um clube, por mais que estivesse no módulo 2,
mas tinha uma torcida que ia abraçar a gente, que ia comprar a nossa ideia e ia ajudar bastante a gente fora de campo. E foi o que aconteceu, né? O campo, o estádio era um estádio pequeno, onde a torcida sempre estava ali presente, colocando a gente para cima, e quando a gente ia jogar fora também, eu lembro que a torcida ia e dava muita força, né? E foi um diferencial, e até em algum momento de dificuldade que a gente teve ali, a torcida veio e apoiou a gente. Foi uma experiência muito legal, onde eu iniciei o ano ali na Patrocinense, fazendo uma boa campanha, né? A gente tinha a ideia de subir, mas individualmente eu sei que eu fui bem individualmente. Infelizmente, o individual ter sido bem ali, eu não pude ajudar tanto coletivamente, porque se a gente for pensar num coletivo, toda a equipe poderia ter ido mais longe pelo time que a gente tinha. Então, peças individuais se destacaram e eu pude ver depois essas peças em outros clubes, né? Eu terminei jogando o ano de 2012 a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, a Patrocinense me ajudou muito nesse processo também de chegar com ritmo e confiança em outros clubes. Já tem 11 anos, eu não lembro bem o time aqui, mas você jogou com o Cezinho, o Sinésio, aquela turma? O time era... Goleiro era o Cristiano, tinha o Batista também. Lateral direito era o Irã. Aí jogava eu e o Levi. Lateral esquerdo o João, que hoje está, se eu não me engano, Ponte Preta. Acho que é Ponte Preta. Volante era a Mica, Cezinha no meio, Robson Goiano. Tem que lembrar o outro aqui. No ataque era Sinésio e não vou me recordar o outro atacante. Mas tinha uma galera boa. Tinha o Arthur, que era um menino na época, depois foi jogar no Internacional, um grande parceiro que a gente se fala até hoje, um grande amigo que a gente fez também no futebol. Agora, antes de lá, você jogou em quais equipes? Então, antes de chegar na Patrocinense, eu comecei no time do Zico, lá no Rio, né? Aí, inclusive jogou com o Mário César, né? Sim, inclusive o Mário é um grande amigo, a gente jogou bastante tempo junto, tanto nas categorias de base como no profissional, né? Depois o Zico eu fui emprestado ao Flamengo, onde eu fiz os juniores ali no Flamengo, e quando eu subi para o profissional, o Zico me trouxe para o CFZ de Brasília, né? Isso em 2003, 2004. Em 2005 eu fui para o Atlético Goianiense, de lá eu vim para o Brasiliense, né? Aqui em Brasília, onde eu fiquei em 2006, 2007, 2008 e 2009, onde eu conheci minha esposa, a minha filha nasceu aqui em Brasília, minha esposa é aqui de Brasília, né? E acabou que eu fiquei por aqui mesmo, né? Em 2009 eu fui para o Criciúma, do Criciúma eu fui para o Juventus de São Paulo, 2010, Novo Hamburgo, voltei para o Brasiliense em 2011 e em 2012 eu fui para a Patrocinense, que é a CEP, né? A antiga Sociedade Esportiva Patrocinense, que joga a terceira divisão, e o Clube Atlético Patrocinense agora está na primeira divisão, mas eu creio que a torcida, né, tanto de um quanto de outro, que só agora separou. Sim. Mas a torcida sempre torceu para aquela equipe, que foi uma grande equipe, né? Fez uma grande campanha, inclusive não foi só em 2012, 2013 também continuou jogando bem e tal. E, se eu não me engano, em 2013 teve a mudança de estádio, né? Foi para o estádio onde a gente só treinava, que era um estádio grande, né? Pô, eu não pude... O Pedro Alves Nascimento. Isso, eu não peguei jogos lá. Agora outra coisa, depois de lá você foi para onde? Então, aí tinha uma sondagem do Guaratinguetá, ali depois daquele campeonato, porque o diretor que estava na Patrocinense, ele tinha trabalhado no Guaratinguetá e não deu certo. E um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o Júnior Baiano, ele tinha acabado de parar de jogar e tinha virado treinador. E aí ele me ligou um dia, eu estava indo jogar futebol, ele nunca mais esqueço. Rafa, tá por onde? Eu falei, tô aqui, indo jogar futebol aqui em Brasília. Ele, pô, vem me ajudar aqui no Santa Helena. Era a segunda divisão do Campeonato Goiano. E aí eu fui para lá, né? Nós chegamos na semifinal do campeonato, subiam 2 times. Aí no primeiro jogo da semifinal, eu tomei o 3º amarelo, não pude jogar o segundo. E aí a gente fica, no dia eu fiquei bem chateado, mas logo após o jogo, né, tinha um empresário de um amigo que estava lá, o Lúcio Bala, atacante, jogou no Flamengo, em grandes clubes. Ele
Rafa, quer ir pro Remo? O treinador do Remo tinha pedido um zagueiro para ele tinha me visto jogar. Um grande amigo, eu posso falar que esse cara virou meu amigo dentro do futebol. Infelizmente, ele faleceu na Covid, o Marcelo Veiga. É um cara assim que ajudou muitos atletas, um baita treinador. Ele já me conhecia só de ter me visto jogando contra. E quando o Vando, que era o empresário, falou meu nome, ele não, manda o Rafael vir. Então eu saí de Santa Helena num dia, no outro dia à noite eu já estava em Belém. Empregado já estava empregado no Remo. E foi engraçado que eu cheguei lá no último jogo da fase classificatória. Eu já estreiei fazendo um gol. Aí nós pegamos o misto na fase eliminatória. E aí nós perdemos fora. Em casa a gente estava ganhando de 2-0. Eu também fiz um gol. No finalzinho o misto fez um gol. E aí 2-0 a gente levava. Se fosse 2-1 eles levavam pelo saldo por ter feito um gol fora de casa. Nós fomos eliminados. Então eu fiz 3 jogos pelo Remo. Eu fiquei 19 dias no Remo. Fiz 3 jogos. E eu lembro que a gente estava sentado depois do jogo, na concentração, conversando. Já era setembro isso. É o que eu falo, a gente precisa estar ativo para que possam estar vendo a gente. Jogador de futebol, ficar esperando muita proposta é meio complicado. E setembro, final de temporada, a maioria dos atletas, acabou o ano para a gente. Eu falei, cara, não acabou. Para mim não acabou. Eu ainda acredito que possa acontecer alguma coisa. E Deus moveu e o Marcelo Veiga, que estava no Remo, me indicou para o Bragantino. Então eu saí do Remo, fui disputar a Série B. Então eu comecei no módulo 2 pela Patrocinense. No mesmo ano. Passei pela 2ª divisão do Goiano, pela Série D do Campeonato Brasileiro e finalizei o ano jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, onde muita gente não via mais ali o Rafael jogando uma Série B. Eu joguei a Série B, cheguei lá, o time estava na zona de rebaixamento. A galera se uniu, se moveu, o treinador que a gente tinha foi um gestor de pessoas e a gente conseguiu livrar na última rodada e eu terminei jogando aquele ano. E no segundo ano, em 2013, foi onde eu me firmei mais, fui titular quase o ano todo, capitão do time e foram experiências muito, muito boas assim, que eu vivi ali no Bragantino, sabe? Eu não tinha mais tanta, humanamente falando assim, com 29 para 30 anos, voltar a jogar uma Série B, faltava um pouco de esperança às vezes, mas eu trabalhei, batalhei, Deus abençoou e eu voltei a jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Aí eu fiquei lá em 2013, 14, depois eu fui para o Remo. O Remo veio com uma boa proposta, né? Aí tiveram alguns problemas lá no Bragantino de doping. Eu tomei uma medicação e o médico não relatou no doping, caí no doping, fiquei sem jogar o início do Campeonato Paulista. E aí, tudo isso hoje eu entendo o porquê que isso aconteceu. Se eu estivesse jogando, eu não ia aceitar uma proposta do Remo. E aí o Remo veio com uma proposta que eu nunca tinha, um salário que eu nunca tinha ganhado na minha carreira, uma luva que eu nunca tinha recebido na minha carreira, isso já com 31 anos. E aí eu fui para o Remo com 2 anos de contrato. Aí eu fui campeão estadual, disputei a Série D em 2014, fomos campeões estadual em 2015, e aí eu saí do Remo, e nesse meio termo, nesse período ainda de atleta, eu iniciei a faculdade de Educação Física. Então, eu me preparei para parar, né? Porque eu já sabia que dificilmente eu iria viver do que eu tinha ganhado no futebol pós-carreira. Então eu precisava me preparar para parar. E aí do Remo eu vim para Brasília, disputei a Sul-Americana, eliminamos pelo Brasília, eliminamos o Goiás e fomos eliminados pelo Atlético Paranaense, uma baita experiência, um campeonato internacional, uma Sul-Americana, pelo Brasília, né? E aí fui para Cabo Friense, disputei o Campeonato Carioca e voltei para Brasília, onde eu fiquei mais tranquilo quando eu voltei, onde eu pude terminar a faculdade, jogar em clubes aqui de menores expressão, onde eu já falei, cara, futebol deu, para mim finalizou, isso em final de 2017, e aí eu tive uma proposta do Gama, 2018. Aí disputei o estadual pelo Gama, tive a oportunidade de conhecer grandes amigos lá também, a oportunidade de jogar com o Lúcio, pentacampeão, então a zaga
jogava eu e o Lúcio, né? Então eu terminei a minha carreira jogando ao lado do Lúcio, um pentacampeão. Lógico, isso não tira o mérito de todos os outros, é pela expressão, pelo título, lógico, pelo nome do cara, mas todos os outros foram super importantes, tenho amigos até hoje. Com o Lúcio eu falo muito pouco, mas com outros eu falo até hoje, então cada um dentro da sua proporção. E ali eu finalizei a minha carreira por não sentir mais aquela vontade, aquela empolgação de estar indo jogar, estar treinando todos os dias. E aí eu já tinha feito a faculdade de Educação Física, e eu já tinha bastante aluno, já estava atuando na área, e aí nós decidimos abrir aqui um estúdio onde nós estamos até hoje aqui. E aí você encontrou, você acaba de dizer, né, que Deus acabou encaminhando tudo para chegar ao ponto que está hoje, né? Isso. Aí, você não parou de jogar bola, não parou o esporte. Não parei de ser atleta. Quando eu parei de jogar, e eu estava numa pegada de fazer muitos cursos em áreas específicas dentro do que eu trabalho hoje, treinamento físico, treinamento de força. E eu fui fazer um curso em setembro, um mês antes de abrir o estúdio, voltado por um treinamento com uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui, que se chama Kettlebell, né? Uma ferramenta, isso aqui tem 12 quilos, muito utilizada no treinamento físico. Eu não sabia como seria a condução daquele curso, sabia da ferramenta, e era um curso para uma modalidade esportiva usando essa ferramenta. E quando acabou o curso eu falei, tá aí uma possibilidade de eu continuar como atleta. E trabalhando no seu negócio. E trabalhando, entregando, fazendo, de repente, novos atletas dentro da modalidade. E aí nós abrimos o estúdio, e aí eu comprei esse kettlebell específico, que é um kettlebell voltado para o esporte. Existem vários modelos, mas esse aqui é específico do esporte. Todos têm o mesmo tamanho, todos têm o mesmo formato. O que vai mudar é o peso de acordo com a cor. Então você vai ver várias cores, no mesmo formato, a cor é que vai definir, para você olhar e saber qual é o peso, né? E aí, isso em 2018, comecei a treinar devagarzinho, mas dando bastante aula. De vez em quando eu ia lá, pegava um pouquinho. Aí veio a pandemia em 2020, a gente ficava treinando em casa. Então o que eu fiz? Com essa ferramenta você consegue treinar em qualquer lugar. Então eu emprestava para os alunos, fiz um grupo no WhatsApp, convidei profissionais do Brasil todo e pessoas que gostavam de treinar com essa ferramenta. Fiz um grupo no WhatsApp, falei, galera, toda terça e quinta à noite a gente se encontra por uma plataforma, e aí cada um puxa um treino, beleza? Chegou ao ponto de ter mais de 150 pessoas do Brasil. E aí eu convidava professores específicos, porque essa ferramenta, ela pode ser, tem o kettlebell esportivo e tem outras vertentes que você pode usar. Então eu chamava profissionais especialistas em cada vertente. E aí veio um profissional que ele é vice-campeão mundial, campeão sul-americano. Na época ele era campeão só, hoje ele é tricampeão. E aí quando acabou a aula ele falou, Rafa, você já pensou em competir? Eu falei, não. Eu vou te treinar. Ele viu o potencial. Ele viu a minha movimentação, porque você precisa de uma movimentação, uma técnica para fazer todo o movimento. E aí eu falei, tá aí, vamos embora. E aí comecei. No primeiro campeonato eu fiquei em 5º lugar, que era um aberto para todas as categorias de peso, porque é tudo bem dividido. No segundo eu fui campeão na minha categoria e comecei a ganhar títulos. Comecei a melhorar a minha técnica, comecei a aumentar as cargas. Comecei a pegar gosto, aí comecei a comprar os acessórios específicos para a modalidade, que é um cinto, sapatilha, magnésio, e a nossa sala virou um centro de treinamento, né? Só podia treinar em casa, não podia sair, ali eu comecei, e era tudo online, campeonatos online e tal, eu só vinha no estúdio para filmar a prova. E eu comecei a evoluir muito, então quando eu parei de jogar eu perdi muita massa muscular. Eu jogava, eu tinha 90, 89, 90, 91 quilos. Quando eu parei de jogar, eu cheguei a ter 84 quilos. Na correria, de dar aula ali, eu fiquei muito seco. E ainda tinha um pouquinho de cabelo na época, né? Então eu fiquei bem sequinho. E aí eu comecei a recuperar minha massa muscular. Eu fui bater, hoje eu tenho 98 quilos.
Então eu recuperei muito minha massa muscular. As dores que eu tinha voltado a sentir por falta de treinamento, eu parei de sentir. Eu tenho 2 hérnias de disco, 3 cirurgias de ligamento no joelho, eu tive luxação, tudo que o futebol me trouxe. E o atleta, ele não está livre disso. Tanto que hoje eu trabalho com meninos, atletas jovens, faço um treinamento específico para tentar reduzir as lesões. Não prevenção, porque só quem pode prevenir é Deus. A gente faz um trabalho de reduzir risco de lesão. Trabalho de força, de potência, de mobilidade, controle motor. Então eu comecei a resgatar isso, parei de sentir as dores que eu estava sentindo. E aí voltaram os campeonatos estaduais, presenciados, e eu fui para o Brasileiro em 2021, com uma carga não oficial, porque a carga oficial da minha categoria ela é 24 e 32 quilos, para você buscar um índice para disputar um campeonato mundial, enfim. Eu fui numa carga intermediária de 20 quilos, já buscando uma carga amadora e profissional. Eu fui campeão. E aí eu me empolguei, porque, poxa, eu falei, agora é só treinar e subir. E aí ano passado, eu fui campeão brasileiro na minha categoria e consegui o índice para disputar o Mundial esse ano, representando a seleção brasileira. Então, esse ano eu estou indo para a Hungria em junho, representando a seleção brasileira, representando o Brasil, pela seleção brasileira, para disputar o Mundial de levantamento de kettlebell, que é o kettlebell esporte, a minha prova são provas específicas, então a minha prova é o biathlon com 24 quilos de cada lado, você bota aqui, joga para cima e volta. A prova ela tem uma duração de 10 minutos sem colocar o peso no chão. Então, só para você ter uma ideia, por média aí a gente levanta mais de 5.000 quilos por prova, por treino. Então, é um volume bastante alto, é bastante carga, bastante desgaste. Então, eu preciso treinar, eu preciso ser atleta. Se eu não treinar, eu não tenho resultado. Então, por muitas vezes, eu termino meu dia a hora que eu vou treinar. Então, isso me deixou... Hoje eu estou com 40 anos e às vezes eu encontro amigos que jogaram comigo, que têm a mesma idade, que eu falo, parou de fazer tudo, né? Porque você olha assim... Tá gordinho. Tá um pouquinho acima do peso. Mas, enfim, e eu não tenho idade, eu posso ir até onde eu aguentar. E eu estou muito feliz com essa modalidade. Muitos alunos gostam de treinar comigo, então isso é muito legal, que as pessoas, qualquer um pode fazer, não é igual ao futebol. Se eu não tenho qualidade, se eu não tenho qualidade técnica, o dom ali, eu não consigo praticar. Esse aqui não, você ensina a técnica, se o aluno estiver disposto a aprender, a fazer, a sofrer um pouquinho também. E eu estou muito feliz com essa nova fase. Quem sabe nessa nova fase, né, de atleta, a gente pode até registrar um título mundial, por que não? Claro, eu estou treinando aí forte para isso. Eu sei da dificuldade que porque um campeonato mundial eu vou estar ao lado de atletas que já nasceram praticando aquilo. É como se eles viessem aqui jogar bola. Então são países que o kettlebell ele está desde a infância inserido dentro daquela cultura ali. Então, eu sei, a minha categoria é uma categoria difícil, acima de 95 quilos, é uma galera acima de 40 anos, então é uma galera experiente. Eu vejo o vídeo dos meus adversários, os vídeos, eles têm um número de repetições bem alto, então eu tenho que buscar, e a gente está treinando firme aí para ir lá. Eu tenho meus parceiros que me ajudam, consegui patrocinadores, que me ajudam com alguns custos, porque a gente que tem que custear tudo isso. O atleta, hoje, o kettlebell esporte não tem nenhuma ajuda de nenhuma federação. Então, o próprio atleta ele tem que custear isso. Então, eu tenho parceiros, tenho patrocinadores que me dão passagem, me dão a inscrição do campeonato, lojas aqui do lado, a pizzaria aqui do lado, a Q-Pizza, a Divina Terra ali, que me ajudam muito. A própria Up Sports não deixa de ser uma parceira, por mais que seja minha, mas me ajuda, eu treino aqui, claro. Enfim. E as pessoas, meus alunos, os amigos, porque às vezes eu faço uma rifa para me ajudar, em 2, 3 dias acaba essa rifa, amigos que ainda estão jogando me mandam camisas do time que está atuando, eu faço uma rifa para me ajudar a comprar alguma coisa, uniforme, o uniforme que a gente vai precisar ir para o campeonato, o custo é bem, para todo mundo estar fardado, não foi barato, então eu fiz uma rifa, a Q-Pizza me deu
2 pizzas para eu fazer a rifa. Em 2 dias acabou e eu já paguei o uniforme. Então agora a gente tem todo o custo de hospedagem, né, translado. É interessante, você vai representar o Brasil e não tem uma federação, uma coisa assim que pode te apoiar? A federação é a federação do Querobel Esporte, né? Tem a federação, a Combrax é a federação brasileira, né? Só que a gente não tem ninguém que dê uma ajuda para a federação. Ele ainda não é esporte olímpico? Não, ainda não. Então é por isso. Né? Então a gente está em reuniões com representantes de cada estado. Aqui em Brasília sou eu, porque o único representante em Brasília esse ano passado, lá no Brasileiro e Sul-Americano, fui eu. Ano retrasado tinha mais um. E esse ano, lá na Hungria, só vai ter eu aqui de Brasília. Então eu estou como representante do esporte aqui em Brasília. Eu vou abrir a federação aqui brasiliense para fazer campeonatos, para também divulgar mais o esporte, né? Mas a gente não tem nenhuma ajuda do governo, a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira não tem nenhuma ajuda. Então a galera vai se virando como pode. E a família está te apoiando, né? Sempre, sempre. Eu já tentei trazer a família para praticar. A Júlia até começou, mas não se adaptou bem. E assim, eu fico bem tranquilo. O dia que ela falar, papai, quero voltar, e está tudo bem. A Rosane também não se adaptou muito, porque assim, o início com a ferramenta, eu sou bem sincero, não é tão confortável, porque você tem que pegar um bom ajuste na mão, ela incomoda aqui até você não ter uma técnica mais refinada. Então todo o início ele vai incomodar e você tem que estar disposto mesmo a passar pelo processo. Passar pelo processo de sofrer ali no início, para depois sofrer um pouquinho menos, porque você não para de sofrer. Sofrer você vai. Você vai sofrer sempre, os treinos são bem pesados. Rafael, agora, né, com a vida estabilizada, com a família, né, sempre junto e tal, inclusive vocês trabalham juntos, né, você já, quer dizer, já praticando um outro esporte também que você está gostando e tal, você está naquilo que queria já? Assim... eu tenho um propósito assim ainda a chegar em relação ao estúdio, né? Quando a gente abriu, me perguntaram como você vê o estúdio daqui a 5 anos. Eu vejo um centro de treinamento, reabilitação e performance. Então o meu sonho, o que a gente busca hoje, trabalha todos os dias, é para que isso aqui fique bem maior, que a gente possa atender os alunos aqui, que ele vá dar reabilitação com a parte de fisioterapia, passe pelo processo de treinamento e performance, atletas de qualquer modalidade. O P Esporte é franquia ou é sua? Não, é nossa, é própria, né? Então, esse nome Up Sports foi criado em 2017 pela minha esposa e por uma outra aluna nossa, que eu precisava de um nome e elas, trocando ideias, veio o nome Up Sports, né? Então, assim, mas eu estou muito feliz com esse momento, porque o futebol não me dava tanto tempo com a minha família. Hoje aniversário eu passo junto, final de ano. Não tem mais concentração? Não tem, entendeu? Tem as viagens que eu vou para disputar campeonato, mas é coisa rápida. Vou lá 2, 3 dias e retorno. Felizmente para a Hungria agora elas não vão poder ir comigo, né? É um custo muito alto, para mim já vai ser bem alto, imagina levar mais 2 pessoas. Mas espero que eu possa um dia fazer uma viagem dessa e elas possam ir comigo, de repente até competir, quem sabe, não sei. Mas eu estou muito feliz com esse momento que a gente está. Eu ganhei muitos amigos de verdade. Futebol ele te dá amigos, né? Mas às vezes no momento ali que você está ali, é um ou outro que você leva mesmo para a vida. Eu tenho, claro que eu tenho, mas hoje eu tenho muito mais porque estão aqui comigo quase todos os dias e poder ajudar a outra pessoa através do que eu estudei, do que eu sei, do que eu estudo, do que eu não paro, é muito legal. Chegar alguém aqui vindo de uma reabilitação de joelho, fez uma cirurgia, passou pela fisioterapia e veio para cá para fazer um treinamento de força. Às vezes perdeu a confiança de jogar bola. Então a gente faz todo o trabalho aqui, daqui a pouco, voltei a jogar minha peladinha, voltei a dar minha corrida no parque, voltei a conseguir brincar com a minha neta. Então isso hoje para a gente aqui é fundamental. E estar com pessoas também é muito legal. O futebol ele me deu isso. Todo dia eu estava com muitas pessoas,
né? E isso também não parou. Hoje eu também convivo com muitas pessoas. Até uma coincidência, né? Porque você conhecia o Alexandre e vocês se encontraram aqui numa igreja. Né? Numa igreja. No dia que eu fui, a gente até... Foi o nosso primeiro dia na igreja. E aí já me convidaram para ir no futebol. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, o amigo que me convidou, ele já falou assim, teu nome já está na lista. Eu falei, eu não jogo mais bola. Desde quando eu parei, eu nunca mais joguei bola. Nunca mais joguei pelada, nunca mais. Porque eu treino para outro esporte. Outra modalidade. Então a probabilidade de eu me lesionar é muito grande. É muita mudança de direção, acelera, desacelera. E eu sei disso. Então eu estaria correndo um risco. Eu treino hoje num metro quadrado, jogando peso para cima e para baixo. Acabou. É isso. Né? E aí o Alexandre lá me lembrou de mim e eu falei, caramba. E aí a gente já saiu, já se encontrou em outras oportunidades, já batemos um papo, onde ele falou que se eu ia estar aqui em Brasília. Eu falei, pô, que bacana. Né? Então a gente vai se conectando com pessoas e as coisas vão fluindo. E a gente acha que não... é do nada. Não é do nada. Tem sempre um porquê, um propósito por trás. Pois é, Rafael, eu desejo sucesso para você na App Sports, né? Para você, para a família, né? E tomara que você consiga, se não conseguir está tudo bem, mas tomara que consiga esse título mundial aí. E foi um prazer aqui, né? Já narrei jogo seu lá no campo e agora vê-lo assim ainda em forma. Muito obrigado pela sua presença aqui na rede hoje. Eu que agradeço. Esses dias eu estava, até no dia que eu encontrei com o Alexandre, eu estava relembrando a entrevista que o senhor fez comigo e com o Levi lá no seu estúdio, lá em Patrocínio. Fico muito feliz de poder estar aqui, contar um pouquinho da minha história, que essa minha história, de repente, possa motivar algum atleta ainda em atividade, em já pensar num pós-carreira, que hoje em dia estudar está muito ao alcance do atleta. Não fique esperando parar de jogar para estudar. Hoje em dia, com a internet aí, a gente consegue estudar de qualquer lugar. E quem faz a faculdade é você. Não fique pensando que eu tenho que ir todo dia. Não. Quem faz a sua história, a sua caminhada é você, igual no futebol. Igual o Mário César. Ele parou de jogar no Patrocinense e agora tem uma escola de futebol e tal. Sim, e continua lá. É isso. No futebol, se eu ficar esperando o treinador que vai... Não, eu tenho que todo dia treinar forte para o treinador olhar e me botar para jogar. E em qualquer outra área é assim. Né? Então, muito feliz, um prazer muito grande estar podendo contar um pouquinho da minha história. E com certeza eu vou estar treinando todos os dias para ir lá na Hungria e buscar, né, quem sabe, um título mundial pela seleção brasileira, coisa que no futebol, pela trajetória da minha carreira, eu não almejava. Porque a gente, quando joga, você sabe, né? Se você está num clube, eu não ia sair da Série B do brasileiro para a seleção brasileira. Eu tinha que pensar qual era o próximo passo. Para depois... Então, assim, com uma certa idade, eu já não tinha mais isso. Para você ver, em 2013, nós fomos jogar contra o Corinthians. Quando acabou o jogo, o Tite foi perguntar de mim. Quando falaram a minha idade, que ele falou, não, a gente vai observar esse zagueiro para, quem sabe, no final do Paulista, trazer ele para o Corinthians. Ele está com quantos anos? Quando falaram que eu tinha 30, ele falou, infelizmente, a idade já não condiz mais com... Né? Porque já tinha zagueiros lá com uma certa idade e com um know-how, um nome muito maior. Então eu entendo, a gente entende. E o que ficou para mim do futebol foi entender que o que eu tinha que viver no futebol, eu vivi. Para hoje trazer para a minha realidade com meus alunos. As lesões que eu tive, tudo que eu tive, hoje eu entendo que é tudo para entender as dores que os meus alunos sentem. Né? Então eu estou muito feliz com a trajetória que a vida me deu. E eu sei que tem muita coisa aí, numa outra modalidade, numa outra situação. E agradecer, gratidão, um abraço para a galera de Patrocínio. Fiz muitos amigos lá, amigos que a gente se fala, minha família fala até hoje. E é isso, gratidão a todos vocês. Veja aí. Agradecemos a você pelo prestígio da audiência, pedimos que comente, dê um like, acione o sininho para receber comunicados de novas reportagens, se inscreva no canal, porque assim você vai nos ajudar. Um grande abraço, obrigado e até a próxima edição. Oferecimento.
construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831 6075. O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União, a certeza de conforto e comodidade para você. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também a um vale combustível no valor de R$300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.